Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 7. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo e o Senhor te dê entendimento em tudo. Vamos orar. Senhor, bom Deus, queremos pedir a tua bênção para este culto, para este sermão, para que possas abençoar a tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gostava de perguntar se já alguma vez sentiste que a tua fé está parada ou está estagnada. Será que a graça de Deus é algo apenas para ti ou foi-nos dada para ela estar em movimento através das nossas vidas? Se nós dizemos que a graça nos fortalece, qual a razão de nós sentirmos muitas vezes tristes, cansados e desanimados? Como saber se nós estamos a percorrer então o caminho certo para a nossa vida? Será que a graça de Deus produz algo visível na nossa vida? Hoje vamos perceber o que significa viver uma graça em movimento nas nossas vidas. O título da mensagem de hoje é A Graça em Movimento. E estamos de Bíblia aberta na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Relembrar que esta é a última carta que Paulo escreveu. Ele estava preso em condições terríveis e escreveu ao seu discípulo Timóteo, que estava a desanimar devido às perseguições, como também ao abandono de alguns cristãos. No capítulo 1 nós podemos ver como Paulo encoraja Timóteo a reavivar o dom que Deus lhe tinha dado, ao lembrar-se também da fé que ele tinha recebido através da sua avó e da sua mãe. Paulo desafia-o então a não ter medo de sofrer pelo Evangelho, lembrando que Deus está no controle de todas as coisas. E termina neste capítulo 1 a dizer também que sofreu de abandono, mas também a mostrar que há sempre alguém que permanece firme para encorajar Timóteo a continuar sempre nos caminhos do Senhor. Paulo mostra agora que não é só lembrar da fé, não é só lembrar da graça, mas é também necessária colocá-la em movimento. E é aqui que entra o movimento da graça, uma graça que não nos deixa parados, mas uma graça que nos move à missão. Então vamos ver em primeiro lugar graça que nos leva à missão e vamos ver isso no versículo 1 e no versículo 2. Diz o versículo 1: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Então Paulo trata Timóteo como um filho na fé. As suas palavras são cuidadosamente escolhidas num momento difícil também para Paulo, que está prestes a morrer, e tem estas palavras com Timóteo, que se encontra desanimado. Mesmo assim, Paulo não o convida à apatia, mas convida-o à ação. E reparem no texto, fortifica-te na graça. No original, no grego, mostra a ideia de fortalece-te, capacita-te, ser corajoso, Timóteo. Esta força, esta fortifica-te, não vem dentro de nós, não é uma força que há dentro de nós, mas é algo que vem de Jesus Cristo. A graça, assim, que nos sustenta está em Cristo. E esta graça, Paulo a dizer, fortifica-te na graça que está em Cristo, está a dizer-lhe, mantém comunhão com Jesus.
Inclusive, foi o próprio Jesus que afirmou em João 15,5: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu estou nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Será que temos tido a ousadia de dizer que pertencemos a Jesus e depois não andamos verdadeiramente como Ele andou no dia a dia? Será que dizemos que somos de Jesus, mas não temos qualquer tipo de intimidade? Ninguém consegue viver a vida cristã de forma a glorificar a Deus, vivendo esse cristianismo apenas ao domingo. Na verdade, os domingos deviam ser um reflexo da nossa comunhão diária com Cristo e não um posto de abastecimento espiritual. Às vezes os cristãos têm a ideia de que a igreja é um posto de abastecimento onde carrega ao domingo e durante todos os dias vão descarregando e volta domingo e carrega. Não, a igreja devia ser ao domingo um reflexo de todos os dias nós caminharmos com Jesus Cristo. Quando se vive então esta mentalidade de a igreja ser um posto de abastecimento espiritual, a igreja torna-se um lugar de consumo e não um lugar de missão. É a graça de Jesus assim que nos capacita diariamente a fazer o trabalho de Deus. Não há super-heróis na vida cristã. Somos todos necessitados desta maravilhosa graça. Por isso, quando nos faltar a motivação para continuar, nós precisamos de pedir a Deus que nos fortaleça com a graça que há em Jesus. É Ele que nos sustenta diariamente. É Ele que nos dá força quando achamos que já não dá mais. Se olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar histórias de pessoas marcadas pelas suas quedas. Histórias essas até que de personagens que estão, inclusive também em Hebreus 11, onde muitos chamam, para mim de forma errada, a galeria dos heróis da fé. Pessoas como David, pessoas como Sansão, Abraão, Sara, Raabe, Tamar. Todas essas pessoas caíram. O texto bíblico é incrível porque não esconde as falhas desses personagens. Mostra-nos assim até onde nós podemos cair quando vivemos sem o poder de Deus. E ao lermos esses momentos de queda desses personagens, nós vamos nos identificando com essas histórias, porque nós também precisamos da graça de Deus todos os dias. Nós precisamos de nos fortalecer com a graça que há em Deus. Amada igreja, estaremos nós motivados para o que aí vem? Estaremos nós encorajados para deixar que a graça de Jesus mova as nossas vidas para o que Deus tem preparado para nós? Confesso-vos, eu preciso de pedir ajuda diariamente a Deus, para que Ele me fortaleça com esta graça que há em Jesus para conseguir continuar. Eu não sou um super-herói. Eu sou uma pessoa normal, um pecador arrependido que precisa da graça de Deus. E quanto mais percebo quão fraco sou, mais entendo como Deus enche a minha vida com o seu poder. A minha fraqueza serve assim e a nossa fraqueza serve assim para nos fazer lembrar que nós precisamos dele e que a sua graça está em movimento. Precisamos ter a consciência de que trabalhar para Deus não é fácil. Ser forte não significa que não vamos passar por momentos difíceis, nem que a nossa vida não abane. Ser forte significa que nós vamos continuar o percurso, independentemente das cicatrizes que nós possamos ficar. Nós não estamos aqui para viver em modo de férias espirituais. Agora, se esta graça, como nós vimos, fortalece-nos, ela também nos envia. Não é uma graça para ficar apenas connosco. É também para partilhar. É graça em movimento. Vamos ver isso no versículo 2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens, pessoas fiéis, a ideia de dignos de confiança e também idóneos, ou seja, qualificados para instruir outros. Paulo não era um pregador que dizia o que queria. Muitas testemunhas podiam confirmar que a sua mensagem era fiel ao Evangelho. Ele sabia que não era o dono da verdade.
Ele era apenas servo dessa mesma verdade. E por isso ele ensinava com ousadia, não só aos não crentes, mas também aos cristãos, para que estes cristãos pudessem levar o Evangelho aos outros. Mesmo preso, Paulo desejava que esta graça estivesse em movimento, esta graça estivesse em missão. Mesmo preso, ele preocupava-se com a igreja. É por isso que desafia Timóteo a criar uma cadeia de discipulado. Repara, o que ouviste de mim, transmite a outros. Ele ouviu a mensagem, ele ouviu o Evangelho, ele tinha que transmitir então a outros para que estes também transmitissem a outros. Isto é, graça em movimento. A missão não pode terminar em nós. A graça que nos fortalece também é a graça que nos deve enviar às outras pessoas. Timóteo estava a passar por adversidades, Timóteo estava a ser abandonado, estava a sofrer perseguições, mas Paulo lembra-o tão somente: não pares, não pares, continua a ensinar outros. Forma outros para que estes outros também possam ensinar outras pessoas. E é assim que o Evangelho chegou até nós nos dias de hoje, porque alguém ouviu, alguém viveu, alguém partilhou e passou adiante. Isto é discipulado. É fortalecermos-nos mutuamente, é ajudarmos os outros a crescer na fé, como algum dia alguém fez também conosco. Talvez seja por isso que muitos de nós se sentem fracos espiritualmente, porque deixaram de buscar a força que há em Jesus e deixaram de partilhar esta graça com as outras pessoas. Sabem que uma das formas mais poderosas de crescer na fé é fazer discípulos. Uma das formas de nós mais crescermos espiritualmente é trabalharmos, é servirmos. Porquê? Porque quanto mais damos, o Senhor mais nos fortalece. Paulo está aqui a ir contra aquela lógica que às vezes se estende até às igrejas e que parece muito espiritual, mas não tem nada, que diz o seguinte: preciso de um tempo para descansar da igreja, preciso de um tempo para mim, para então colocar as ideias no sítio e voltar a servir, como se o serviço à igreja, o serviço às pessoas fosse um fardo. Na verdade, o verdadeiro descanso vem de sabermos que a nossa vida está a ser usada por Deus para transformar outras vidas. Muitas vezes, quando nos afastamos do serviço, nós esfriamos espiritualmente, porque fomos feitos para viver em missão. Não é por acaso que muitas vezes aqueles que se afastam do serviço na igreja acabam com o tempo por esfriar espiritualmente. Eu fico sempre com muito receio quando alguém me diz assim: eu vou parar agora de servir. Porquê? Porque há história. E o que é que a história mostra? Que muitas dessas pessoas que dizem eu vou parar agora, afastaram-se, acabaram-se por afastar, porque nós fomos feitos para missão. Nós fomos feitos para servir a Deus e as pessoas. Por isso, quando nós oramos para que Deus nos dê pessoas a quem nós possamos amar e ensinar, não só estamos a obedecer, mas estamos a ser fortalecidos. Quanto mais nós ajudamos, quanto mais nós servimos, mais somos fortalecidos. Por isso esta tem sido a minha oração. Bom Deus, dá-nos mais pessoas. Dá-nos vidas. A mim, à minha família, à nossa igreja, para que possamos abençoá-los com a Tua palavra. Posso estar enganado. Sei que ainda tenho muito a aprender. Mas acredito que ainda há muita conversa religiosa, há muitos programas, há muitas reuniões, mas pouco discipulado verdadeiro. Há vontade pública, mas pouca disposição de andar lado a lado com alguém. E, no entanto, há tantas pessoas à nossa volta, a desejar ouvir a verdade. Basta estarmos atentos à nossa igreja e percebemos isso com clareza. É isso que Paulo está a dizer a Timóteo: meu filho, não desanimes. A graça que te fortalece é a mesma graça que te envia. Partilha o Evangelho com outros, para que eles possam fazer o mesmo. Chega de lamentar. Recomeça, Timóteo. Acredita, olha para a vida, olha para as pessoas. Continua, não pares, a graça está em movimento. As lamentações com a vida não nos devem fazer abrandar. Seremos mais fortes à medida que desejarmos viver esta graça que nos levanta e nos levanta para a missão. Agora, não pensemos que o caminho será fácil. A graça que nos encaminha para a missão também nos dará força para enfrentarmos as batalhas que isso trará.
Paulo não hesita em mostrar esta realidade de combate espiritual que nós enfrentamos. Então, graça que nos leva à missão e, em segundo lugar, é a graça que nos sustenta na luta. Versículo 3 e 4. Vamos ler agora, versículo 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos. A ideia de vamos sofrer juntos, como bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios, ou seja, em ocupações desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então Paulo usa agora uma imagem de um soldado para nos lembrar de uma verdade central. A vida cristã é uma luta. Mais à frente ele escreve no capítulo 3, versículo 12, todos os que viverem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. E Timóteo estava aqui a sofrer. Estava cansado, estava a desistir. Paulo lembra-lhe que o caminho dos servos de Deus não é ou melhor, lembra-lhe que o caminho dos servos de Deus é marcado pela oposição. E que se procurarmos uma vida sem lutas, podemos deixar de agradar àquele que nos chamou. A nossa luta não é visível, é espiritual. Às vezes nós confundimos as lutas, achamos que as lutas é a guerra uns contra os outros. Não, isso é o diabo. A nossa luta é espiritual. Na quarta-feira partilhava com o Hugo e a Susana que antes de pregar eu não era a pessoa mais simpática. O peso das responsabilidades é grande antes de vir pregar. O meu filho Samuel às vezes gosta de fazer perguntas. Às vezes não, ele gosta de fazer perguntas, mas ao domingo, quando chega à segunda, eu digo, Samuel, já chega. Porque a minha cabeça já está em modo de sermão. Já sinto o peso todo da responsabilidade e a minha esposa, sábia como é, põe logo música evangélica para eu me acalmar. Hoje, assim que entramos no carro, foi logo, CD, onde é que está o CD? Meteu o CD, porque ela já sabe a luta que nós passamos. Curiosamente também o Hugo e a Susana disseram que depois de reconhecer Jesus como seu Salvador e Senhor, também passaram a viver mais lutas nas suas vidas. E isto não é um erro, isto não é um problema, isto é um sinal de quê? De que estamos em guerra espiritual. Muitas vezes nós desejamos a coroa, mas não estamos dispostos a levar a nossa cruz. E uma coisa está intimamente ligada à outra. Queres a coroa? Leva também a cruz. Foi o próprio Jesus que disse, se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Então a imagem do soldado que Paulo dá aqui mostra-nos também que estamos em serviço. Não há vida cristã, ou melhor, na vida cristã não há soldados em reserva. Não há soldados aposentados. É estranho ver cristãos que não são discipulados, que não discipulam e que não servem. Biblicamente isso é estranho. Nós estamos em combate. Nós não estamos em modo de férias espirituais. Agora, pensemos, nós temos servido a igreja ou temos-nos servido dela? Quando nós pensamos na Igreja da Graça, nós pensamos, eu quero servir a Igreja, ou penso, eu quero que a Igreja me sirva. Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Paulo mostrou também que o alvo do soldado não é, ou melhor, é agradar a quem o alistou. O alvo do soldado é agradar a quem o alistou. O cristão não deve assim viver preso às preocupações deste mundo, mas centrado na glória de Deus. Isto não significa abandonar as responsabilidades nesta vida, como trabalhar. Porque senão nós estamos assim, como os crentes em Tessalónica que acharam, Jesus vem, então eu vou deixar de trabalhar. E Paulo escreve a dizer, quem não trabalha não come. Façam a vossa vida. O próprio Paulo fazia tendas. Então isto significa que tudo o que temos, tudo o que fazemos deve ser para agradar a Deus. Encontramos esta verdade em 1 João 3, 22. Guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista.
Então aquilo que nós estamos a fazer está a ser agradável à vista de Deus? Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas para que as coisas sejam sempre isso, coisas. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas serão sempre coisas. Quando essa graça então sustenta a nossa vida, mesmo no meio da batalha espiritual, nós percebemos que não lutamos sozinhos. Nós lutamos com Cristo ao nosso lado. Quem é sustentado na luta encontra forças para continuar, desejando obedecer a Deus em todos os momentos. É aqui que nós encontramos o terceiro ponto, a graça que nos leva a obedecer. Versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, depois da imagem do soldado, Paulo usa outra imagem que fazia muito sentido naquela altura, a do atleta. Os jogos eram um evento muito importante no mundo greco-romano e todos os atletas queriam ganhar a coroa da vitória. Mas para isso precisavam de treinar com muita disciplina e seguir as regras. Quem não obedecia era desqualificado por melhor que fosse. Eu gosto muito de ciclismo. E ontem começou a maior prova do mundo, o Tour de França. Estou a acompanhar especialmente um atleta que me diz muito, João Almeida. Não sendo ele o melhor do mundo, é o número 3, 4, possivelmente. Cada etapa dura entre 4 a 6 horas. Quem não percebe de ciclismo acha que aquilo é uma seca, mas a estratégia toda, aquilo é emocionante. É. E as etapas em alta montanha, aquelas que são mais duras, uau, que encanto. Às vezes eu penso, como é que conseguem recuperar tão rápido de um dia para o outro? Muitos dirão, doping, não é só por ter havido pessoas no passado que enverdaram por isso, que vamos achar que todos vão pelo doping. Não. Sabem qual é a resposta? Está na preparação rigorosa que fazem antes das corridas. Enquanto nós estamos no inverno, eles estão a pedalar forte e feio, no meio da neve, no meio daquela altitude, principalmente em Andorra, muitos deles fazem. E é isso que Paulo está aqui a dizer. Ele fala mais da preparação do que a competição. Porquê? Porque nós cristãos corremos não para provar se somos vencedores, não para sermos vencedores, porque em Jesus já somos vencedores, mas para mantermos a fidelidade no caminho. Por isso nós não corremos de qualquer jeito. Nós temos de correr segundo as regras. Temos que fazer uma boa preparação para o outro lado. E jogarmos ou fazermos segundo as regras é obedecermos à vontade de Deus. Ser cristão não é viver para aquilo que nos faz sentir melhor, mas é viver para fazer a vontade do Pai. O nosso objetivo não é o nosso prazer, é a glória de Deus. Jesus disse em Mateus 24:13, quem perseverar até ao fim será salvo. Ou seja, quem é salvo quer obedecer. Claro que nós pecamos, todos pecamos, mas nós não podemos gostar da desobediência. Eu falava esta semana com alguém, e ele dizia que enquanto estava ali naquele momento de pecado, aquilo dava-lhe prazer, mas no fim ele sentia o peso da consciência. Eu disse, não é o peso da consciência, é o peso do Espírito Santo. E essa é a diferença que faz. Nós, no fim de pecarmos, nós sentimos que pecamos e que falhamos no objetivo de glorificar a Deus. Não é a tua consciência, é o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo não sente peso na consciência. Então temos de nos arrepender, temos de fazer da luta contra o pecado uma batalha diária. Hoje há muita gente que quer um cristianismo à medida. Servir quando dá jeito, obedecer quando se apetece. Mas a verdade é simples, ou tudo é sobre Cristo, ou nada é sobre Ele. Não há 50%. Ou é tudo ou é nada. Haverá dias que não vamos querer orar. Haverá dias que a Bíblia parece que não faz sentido.
O que fazer nesses momentos? Os atletas, certamente que naquele momento de inverno não lhes dá grande alegria estar ali a treinar, a subir aquelas montanhas duras com muito frio. Não, mas fazem. Então há que continuar com disciplina e com confiança, acreditando que um dia a alegria irá voltar. Se eu só orasse quando tivesse vontade, se a minha vida de oração já é uma desgraça, imagine o que era se eu só orasse quando tivesse vontade. Então há que continuar. A graça que nós recebemos não nos tira a necessidade de disciplina. Pelo contrário, torna a nossa obediência possível e desejável. Quem é sustentado pela graça corre com fidelidade. E quem corre obedecendo corre rumo à coroa, que já ganhou. Quem corre com fidelidade vai também colher bons frutos na sua vida. Vamos ver isso no versículo 6. A graça que produz bom fruto. O lavrador, ou seja, o agricultor, que trabalha deve ser o primeiro a participar, a receber dos frutos. Então Paulo agora traz outra imagem. Traz a imagem do camponês, traz a imagem do agricultor para mostrar uma verdade essencial. No original a palavra mostra alguém que trabalha arduamente. A ideia das três imagens que Paulo dá é de servos, não é? E trabalha arduamente, independentemente do tempo, faça sol, chuva, frio ou calor, o agricultor tem que trabalhar. É uma pessoa dedicada, que não tem medo de sujar as mãos para que algo aconteça. Curiosamente, agora Paulo escolhe uma figura muitas vezes pouco valorizada do agricultor. Alguém que trabalha muito, talvez envelheça até mais depressa do que os outros. Alguém que sofre no dia a dia, mas que no fim ele colhe o fruto do seu esforço. Paulo usa a agricultura para nos ensinar acerca da colheita. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7 mostra esta ideia. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem aquele que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então não tenhamos dúvidas que quem quer ser fiel ao Evangelho semeia. E semeia às vezes com lágrimas. Mas há uma promessa no Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam com lágrimas irão colher com alegria. Timóteo estava quase paralisado pelo medo daquilo que estava a enfrentar. Paulo o encoraja, põe as mãos no arado e segue em frente. Há muitas vidas para salvar. Para de lamentar, Timóteo. Há muitas vidas para salvar. A graça está em movimento. Amada igreja, é tempo de avançar. Há muito trabalho pela frente. Chega de viver da colheita dos frutos do passado. Nós hoje vivemos da colheita do passado. Nós temos de semear para ver uma colheita maior. Nós temos que semear para ver vidas a serem salvas e restauradas pelo poder do Espírito Santo. Eu não quero acomodar aquilo que Deus já deu. Eu não quero acomodar-me à colheita que recolhemos devido a muitos que semearam aqui nesta igreja. E mesmo que não veja a colheita, eu quero um dia dizer, fiz de tudo para que isso fosse possível. Estamos dispostos a ver esta graça em movimento? Se sim, tenho a certeza que iremos colher o seu fruto no tempo de Deus. Ao experimentarmos então esta graça, torna-se claro que nós não estamos sozinhos neste caminho. Deus promete abrir os nossos olhos, capacitar o nosso coração para vivermos plenamente esta graça em movimento. Reparem no versículo 7, versículo final. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então Deus é quem abre os nossos olhos, capacita o nosso coração, guia os nossos passos para que esta graça esteja em movimento nas nossas vidas. Vimos então hoje que a graça de Deus não é para ficar guardada, nem parada ou esquecida. Ela está em movimento na nossa vida. É a graça que nos põe em missão, que nos mantém firmes quando as coisas apertam. Então, uma graça que nos sustenta, que nos leva também a obedecer mesmo quando é difícil e que nos faz dar frutos e ver a colheita.
Agora, sabem quem é que viveu esta graça na sua plenitude? Quem foi um ótimo soldado, agricultor, atleta? Quem foi? Não estou a ouvir. 95% das respostas já sabem que é sempre Jesus. Foi Ele que nos deixou o exemplo perfeito de missão, de fidelidade, de obediência e de frutos. Ele viveu em missão, sempre disposto a fazer a vontade do Pai. Viveu não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João 4,34, Marcos 10,45. Foi sustentado por Deus ao enfrentar o sofrimento, a rejeição e a cruz, confiando no amor e no poder do Pai. Hebreus 12:2. Jesus obedeceu em tudo, mesmo quando o caminho era doloroso. Filipenses 2:8. Ele deu muito fruto, mudou vidas, construiu um reino que não acaba e mostrou um amor que salva e que liberta. João 15:8. Precisamos então de olhar para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E viver como Jesus viveu. Se hoje te sentes cansado, se hoje sentes que a tua fé está parada, lembra-te, a graça não foi feita para ficar guardada. Ele quer agir em ti e através de ti. Se hoje estás cansado e pensas é o meu tempo de parar, quero dizer-te que estás a ter o pensamento errado. Se sentes que a tua vida está estagnada, se sentes que estás cansado, é tempo de dares mais aos outros. É tempo de usarmos as nossas feridas para abençoarmos a vida dos nossos irmãos. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, aquilo que me aconteceu, aconteceu para que eu também abençoasse a vida dos outros. Nós às vezes achamos que é tudo sobre nós. Então onde precisas de ver essa graça em movimento na tua vida, na tua casa, na tua igreja? Possamos sair hoje decididos a vivermos esta graça, deixando que ela nos levante, nos transforme e que nos envie. A graça de Deus está em movimento. Eu acredito nisso e quero que esta Igreja da Graça viva a graça em movimento. Vamos viver esta realidade. Que Deus nos abençoe.